falar de um assunto pouco comentado na casa, né? Pouco conhecido, vamos dizer assim. Ou será que todos conhecem já tudo sobre esse assunto? Quem conhece tudo, levante a mão. Quem conhece pelo menos um pouco? Um pouco, né? Queridos amigos, sabemos que como tratamento espiritual não poderia ser muito simples. Quem busca conhecer os tratamentos médicos pelo qual passamos sabe que o nosso corpo é complexo. A doença é fácil para chegar, mas para ir embora, olha, ela dá trabalho, não é verdade? Agora o mecanismo do porquê ela acontece, a doutrina tenta esclarecer um pouco. É claro que nós não vamos conhecer tudo, porque tudo é muito para conhecer. Nós vamos conhecendo aos poucos. E à medida que vai passando o tempo, nós vamos melhorando as nossas condições. Nós vamos entendendo muita coisa do ensinamento de Jesus. O que ele falava. Porque diziam que ele era o médico dos médicos, ele era o maior de todos. E nós não víamos Jesus atendendo em nenhum consultório, em nenhum hospital. Ele atendia em hospital. Gente, era simples, a maneira de tratar era simples. Era uma maneira que as pessoas até se surpreendiam. Ele falava de uma forma a mostrar que as pessoas que estavam ouvindo tinham participação naquilo, na cura dela, né? Na eliminação das doenças, no tratamento, na eficácia do tratamento. Ele mostrava tudo isso. Nós vamos falar do passe hoje de uma forma um pouco diferente. Eu já falei várias vezes aqui sobre o passe, mas hoje eu vou falar de uma forma um pouco diferente. Trazer esclarecimento do passe, mas dentro do aspecto do Evangelho, sem procurar aprofundar o mecanismo do passe, aonde é que ele é projetado, o que ele trata, né? Falando mais detalhadamente sobre o passe, falar mais do passe envolvendo o lado do Evangelho. Por que o passe está contido dentro do Evangelho? E aonde é que ele está? E por que ele está? E essa orientação, ela é trazida, a biografia da palestra está nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Trazida por Emmanuel. Quem aqui não conhece quem é Emmanuel, o mentor do Chico Xavier? Quem não conhece, levante a mão. Não conhece? Então, o mentor do Chico Xavier. Quem passou toda a orientação para o trabalho do Chico, acompanhou o trabalho dele desde a infância até o desencarne dele. Aquela maravilha do trabalho do Chico, aqueles livros que ele escreveu, aquele trabalho todo orientado por esse espírito, entre outros, né? Mas o principal era esse, Emmanuel. Um espírito de grande conhecimento. E ele não fala só das coisas espirituais, dos fenômenos, ele tem vários livros explicando o Evangelho, falando dos versículos, dos capítulos do Evangelho. Nós temos o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna. Então temos vários, Fonte Viva. Então falando do Evangelho, ele esclarecendo o Evangelho. Agora imagina um espírito do nível, do conhecimento dele falando sobre o Evangelho. E hoje ele vai mostrar como é que o passe faz parte do Evangelho. E se ele faz parte do Evangelho, se o passe faz parte do Evangelho, todas as doutrinas cristãs não teriam que estar orientando sobre o passe, ou realizando esse trabalho, se ele for uma orientação de Jesus. Alguém aqui vem de outra denominação? Levante a mão. Acho que todos, né? Ou alguém veio de religião nenhuma?
que não, né? Então a maioria veio de outra denominação. E outra denominação trata desse assunto. Quem seguiu alguma denominação religiosa que falava do passe ou davam o passe? Gente, é um ensinamento de Jesus e ele foi caindo no esquecimento. O cristianismo, que foi assumido por outras denominações religiosas, eles foram abandonando essas práticas de Jesus, entre outras, como a reencarnação. Então o passe também foi caindo no esquecimento. E Jesus, nós vamos ver durante a palestra a importância que tem essa prática dentro do ensinamento religioso. Está na página 153 desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Se alguém tiver curiosidade, antes de conhecer ou emprestar um livro, você tem em casa. Então vamos ver. Começando. Olha o que ele começa dizendo, o texto aonde ele foi buscar a orientação. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 23, de qualquer Bíblia. Então ele não foi buscar a prática do passe, o ensinamento do passe, não é coisa dos espíritas, não. Sabia que eu já vi pessoas, às vezes, cristãs, pessoas de outra denominação, vêm tirando sarro sobre isso. A pessoa vem e não está muito legal. Vai lá, manda dar um passe para ele, que fica bom. Mas assim, falando de uma maneira esnobe, achando que como sendo uma prática da doutrina espírita. Alguém que inventou a doutrina espírita tenha inventado isso. Nós vamos perceber hoje que isso não condiz com a realidade. Nós vamos mostrar hoje que o que a doutrina orienta, tudo que a doutrina orienta, está contido no Evangelho. Ela não pula espaço, ela não pula assunto para passar as orientações. Ela procura passar de uma forma integral as orientações de Jesus. E o passe é um assunto polêmico, muitas denominações não levam a sério, às vezes até zombam da prática. Pessoas que às vezes estão começando na doutrina acham estranho quando vai tomar um passe, um gesto ali, um movimento de mão, vai fazer um tratamento. Por quê? Nós vamos conhecer um pouco mais disso hoje. Então, esse assunto aí que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 23, onde Jairo, um dos grandes lá da sinagoga, lá de Jerusalém, ele foi pedir para Jesus para ir tratar a filha dele que estava doente. Agora, vejam bem, para começar, ele não foi lá pedir para Jesus mandar um remédio para ele levar para a filha dele. Não foi lá pedir para Jesus pegar e comprar um remédio na farmácia e levar lá. Não pediu para Jesus ir lá e fazer nenhuma prática que a gente acostuma ver hoje. Ir buscar remédio na farmácia, ir em algum hospital para fazer tratamento. Ele mandou Jesus ir fazer o quê? Lá na casa dele, como tratamento. E pôr as mãos. E nós vamos ver como é que isso acontece, se é diferente do que a doutrina orienta. Impor as mãos, coisa tão simples. Custa alguma coisa? Às vezes eu vejo gente gastando fortuna com tratamento médico indo no hospital, porque não acredita, às vezes, no tratamento, algo que a doutrina teria condições de ajudar. Mas por desconhecimento só confia no tratamento do médico. Não que o tratamento do médico tenha que ser desprezado, não. Mas em conjunto com o tratamento espiritual, ele ganha muito mais eficácia. Porque muitas das nossas males, das nossas doenças, ele tem fundo espiritual. Então, quando o passe
ele trata tanto o lado físico quanto o lado espiritual, por isso ele é eficaz quando ele acontece, quando ele é feito, com fé daquele que está fazendo e também com a fé daquele que está recebendo. E continuando, vamos ver o que ele fala na sequência. Jesus impunha as mãos nos enfermos, tratando-lhes os males, tratando-lhes os bens da saúde. Transmitia, Jesus impunha as mãos aos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza humana. E os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Impondo as mãos, simplesmente impondo as mãos nos locais certos, da forma certa, transmitindo os bens da saúde. Jesus, como ele está falando, ele conhecia o mecanismo do funcionamento do nosso corpo. Sabia o que é que trazia dificuldade, as doenças que surgiam, por que elas surgiam. Sabia o mecanismo de todo para que, através dessa imposição de mão, o que ele ia transmitir para os doentes, para os assistidos, para que eles ficassem bons. Eles conheciam todo esse mecanismo. Agora, quando ele falou desse assunto, como o Emmanuel vai prosseguir comentando, ele queria passar alguma coisa para os seus continuadores. Queridos amigos, observe bem na sequência. Jesus impondo as mãos e realizando maravilhas. Olha a imagem. Presta bem atenção na imagem. Essa maneira de tratar as pessoas que Jesus está fazendo ali, com essa imagem ali. Vocês já viram essa prática aqui no cristão? É diferente? Gente, para quem não acredita no tratamento do passe, na imposição das mãos, é porque ela não conhece o Evangelho, ela não foi orientada adequadamente sobre o Evangelho. Esteja ela em qual denominação for. Gente, o que Jesus está fazendo aí, essa imposição de mão, o fato porque não importa a maneira como é colocada as mãos, porque o que importa é tocar na aura daqueles que estão recebendo o passe para que, através da tocar na aura, receba toda a energia de cura que ela precisa. E Jesus está fazendo isso. Agora nós vamos observar na sequência que Jesus, ele não fez isso simplesmente para ficar só ali, para que as pessoas vissem só. É para que as pessoas vissem, aprendessem como fazer e prosseguissem realizando. Porque Jesus, observe bem na sequência, tudo o que ele fazia tinha um significado. Todas as palavras ditas por ele, todos os gestos, tinha todo um significado que é preciso que nós venhamos a compreender isso. E muitas vezes, alguns orientadores religiosos, eles não conseguem transmitir tudo aquilo que Jesus quis passar através dos feitos que ele realizava. Olha o que ele continua dizendo: nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Nenhum. Cada atitude dele, ela tinha um fundo, podia se, às vezes, 5 minutos, 10 minutos de algo que ele realizou, se fosse
estendendo um comentário sobre aquilo, daria para escrever muitas vezes um livro. Agora, reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor. Se hoje o passe está esquecido em algumas denominações religiosas cristãs, não é porque os apóstolos não deram sequência ao ensinamento de Jesus. Eles fizeram isso e com muita eficiência, vocês vão ver na sequência. Agora, os apóstolos, se eles deram sequência àquilo que Jesus realizava, o que isso quer dizer para nós hoje? Aquilo que está sendo feito era para cair no esquecimento? Claro que não. Se fosse, os apóstolos não teriam dado continuidade. E com essas práticas, como ele está dizendo, tornavam-se instrumentos da divina misericórdia, instrumentos de Deus, agindo aqui no nosso meio, agindo na época dos discípulos, agindo no meio dos cristãos, aliviando as dores daqueles que o procuravam. É Deus enviando auxílio para os seus filhos aqui na terra. Ele não nos deixa desamparados, nunca nos deixou. Enviou os apóstolos, realizavam maravilhas através de uma prática simples que Jesus fazia, mas eles levaram a sério. Acreditavam e passaram essa confiança para aqueles que ouviam. Os apóstolos realizando curas, a exemplo de Jesus, também impondo as mãos. Olha que maravilha, os discípulos. Essa passagem aí, Pedro e João fazendo uma cura de alguém que estava pedindo esmola na porta do templo, através da imposição das mãos, auxiliando. São tratamentos fraternos, a caridade agindo, auxiliando, é Deus permitindo que as pessoas não fiquem. Você veja a medicina, a evolução da medicina é muito recente. Imagina naquela época se as pessoas dependessem só dos médicos. Quanta gente perderia a vida? E hoje o acesso à medicina é fácil? Não é. É caro. Quem tem pouco dinheiro, às vezes fica anos esperando uma consulta. E Jesus orienta dentro do seu Evangelho para os discípulos. Vai, prega o Evangelho, expulse os espíritos obsessores, que na época chamavam os demônios, espírito ignorante ainda, e cura os enfermos. São orientações dadas por Jesus no Evangelho. Então a religião, para ela ser completa, ela tem que fazer todas essas três coisas: pregar o Evangelho, fazer a desobsessão, que Jesus disse. Você viu? Lembra de passagem lá onde Jesus fez desobsessão? Pastor espírito obsediando alguém? Do menino possesso lá, lembra da passagem? Lá daquele que morava no cemitério, que era possesso de vários espíritos obsessores. Então esse é um trabalho da religião, é um trabalho da doutrina fazer, e a doutrina espírita faz. Mas também curar os enfermos, aliviar as dores, através da pregação do Evangelho. À medida que nós vamos compreendendo e começando a praticar o Evangelho, nós já começamos a melhorar a nossa condição de vida. Muita coisa já vão sendo aliviada, porque nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa vida. Nós não vamos atraindo para nós muitas dores que podiam ser evitadas se nós melhorássemos a nossa maneira de ser.
Porque muitas doenças elas são trazidas a nós buscamos com o nosso desregramento, com o nosso comportamento inadequado. Seja nos vícios químicos, seja às vezes, muitas vezes até na alimentação e nas nossas maneiras de relacionar uns com os outros de uma forma inadequada, com violência, às vezes com estupidez, com nervosismo, falando muitas asneiras. Nós atraímos energia, geramos energias ruins que afetam o nosso perispírito e ela manifesta em forma de doença. E aonde o passe começa a fazer o seu trabalho de recuperação quando as pessoas vão chegando na doutrina. Primeiro dia que chega na doutrina, ouve-se o Evangelho, e depois do Evangelho já não começa, no primeiro dia já não começa passando pelo tratamento mais simples que a doutrina oferece, ensinado por Jesus. Queridos amigos, continuando, olha que Emmanuel continua dizendo: o passe como transfusão de forças psíquicas, onde preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Olha que maravilha! Onde preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo, dos espíritos que vêm para auxiliar, né? Aqueles que são enviados para as casas espíritas para colaborar nos tratamentos, porque a energia que flui no passe não é só do passista, ela é também desses mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. O que ele quer nos mostrar com isso? Que quem dá o passe recebe a energia dos espíritos. Ele recebe primeiro e passa combinando a energia do passista para o beneficiário, para o assistido. A energia vai combinada dos espíritos, passa para o passista e vai para o beneficiário, para aquele que está sendo assistido, aquele que está sendo imposto às mãos, aliviando as suas dores, os seus males. Então os dois estão sendo beneficiados, tanto quem está dando o passe, quanto quem está ali sendo assistido. Os quais representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar o sofrimento do mundo. Gente, Emmanuel está nos dando um alerta fantástico, para que nós, à medida que nós vamos confiando mais nessa prática, nós vamos dando mais, levando mais a sério, colocando mais fé nisso tudo. São práticas de Jesus, dando continuidade às práticas de Jesus e aliviando tantas dores e tantos sofrimentos. E muita gente, muitas vezes, por desconhecimento, alguns não entram nem por uma porta daquela para receber o tratamento, por desconhecimento. Agora tem aqueles que entram e muitas vezes não buscam conhecer, não buscam alimentar, se fortalecer a sua confiança, a sua fé, naquilo que está sendo feito e também não beneficia. Porque para que o passe ele tenha a eficácia necessária, para que ele consiga realizar as maravilhas, como Jesus, quando ele fazia a imposição de mão, ele falava, para uns ele falava, a sua fé te curou, não é isso que ele falava? Ele falava, o meu poder, eu curei você, a sua fé te curou. Então é o poder dele aliado à fé daqueles que estavam recebendo. E para outro ele ia um pouco além, ele falava, a sua fé te salvou. Então além de curar, ela salvava, mudava a vida daquela pessoa, porque ela começava a partir dali mudar sua maneira de viver, a maneira de relacionar com as pessoas, na família,
muitas vezes no trabalho, na vida social, ela começava a mudar de rumo de vida, tornar uma pessoa melhor. E é justamente isso que o Evangelho do Cristo vem nos propor, que nós melhoremos as nossas condições de vida, tornemos pessoas melhores. Olha o que ele fala na sequência. No cristianismo redivivo, o que é o cristianismo redivivo? Alguém sabe? Levante a mão. Quem sabe o que é o cristianismo redivivo? Não sabe? O que é redivivo? Reviver de uma prática religiosa. O Espiritismo ele vem reviver o cristianismo na sua pureza, lá no início, na sua simplicidade. Por isso que o Espiritismo é tratado pelos Espíritos, como Emmanuel, como cristianismo redivivo. O cristianismo ressurgindo na sua pureza, como ele surgiu lá no início da continuidade, como ele tem que ser, sem pular prática nenhuma. Foi o primeiro, onde assim compreendemos tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou. Olha lá, por isso que atualmente no cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Não é isso que a doutrina está fazendo? Por isso que ela é chamada de cristianismo redivivo. Cristianismo sendo revivido. É a doutrina espírita. É novidade para muitos, né? Nunca tinham visto falar disso? Que o espiritismo é o cristianismo redivivo? Não, nunca ouvi falar. Olha. Então, a partir de hoje, já ouviu falar, não precisa falar mais isso. Na verdade? Do Evangelho tem isso. Cristianismo redivivo. Agora, vamos ver como que é isso. Como é que o Espiritismo faz isso hoje? O Espiritismo hoje realizando curas também pela imposição das mãos. Olha aí. Está diferente do que Jesus fazia? Gente, simples, fácil, acesso a todo mundo, não custa nada, é só ter boa vontade e fé. Acreditar que é uma prática que Jesus fazia. Olha lá, aquela figura da esquerda, ela da direita de vocês. O passe sendo dado, a energia sendo transmitida e o espírito atrás dos fascistas colaborando, fazendo as doações de energia. É o tratamento mais acessível, o tratamento mais fácil de. Só depende de boa vontade. Não precisa envolver dinheiro, não precisa fazer nenhum esforço, é só ter boa vontade. Entrar com uma corda daquela lá, ouvir o ensinamento do Evangelho e tomar um passo. E muitos, por ignorância, por desconhecimento, muitas vezes vai gastar um dinheirão lá fora, vez coisa que o tratamento espiritual resolveria. E combinando, se tem acesso como médico, mais o tratamento espiritual, gente, a eficácia ainda fica muito maior. Porque quando toma o passe, os espíritos vão examinando cada um que vai sendo assistido, analisando a condição de vida, analisando a fé, a confiança com quem ela está chegando. E aí aquilo que não é possível ser feito no passe, vai acompanhar o assistido lá no médico. Guiar os médicos, a mão do médico para que o médico dê o remédio certo, o problema certo, que ele consiga localizar o problema de cada um com mais facilidade. Tem pessoas que às vezes ela vai em 2, 3, 4, 5 médicos e o médico não encontra o que ela tem.
E quando os espíritos estão colaborando com o médico, dando assistência numa casa espírita e acompanhando o trabalho lá no hospital, gente, o tratamento fica muito mais fácil. E quando a pessoa passa a acreditar, ela passa a seguir as orientações do Evangelho e acreditar na eficácia daquilo que está acontecendo, fica muito mais fácil. Ela vai conseguir um êxito muito maior no trabalho que está sendo realizado. Quantas pessoas eu já vi falar que lá no hospital acabaram vendo espíritos dando assistência. Eu vi uma pessoa assim, de branco aqui, dando assistência, ajudando fulano ou me ajudando. Pergunta para a pessoa lá do hospital, quem é essa pessoa? Não, essa pessoa não existe aqui. E era um espírito que estava lá dando assistência. Porque sente a necessidade de acompanhar a pessoa, muitas vezes lá no médico. Quantos já ouvi falar disso, que viu essa assistência sendo complementada lá no próprio hospital? É muito mais comum do que imagino. Mas tudo começa no âmbito religioso. Porque quando as pessoas desvinculam religião da vida dela, só vive o materialismo, a religião fica de lado, ela trata só do corpo físico, o lado espiritual fica doente, o lado espiritual fica vulnerável. E aí o que acontece? A maioria das doenças ela tem fundo espiritual, aí trata o corpo físico, mas o perispírito dela está tudo impregnado com energias ruins, energias negativas. Aí ela cura hoje, amanhã a doença volta. Ela cura de novo, ela trata, vai lá e dá remédio, a doença volta de novo. Porque a energia que está provocando aquilo, muitas vezes ela está lá no perispírito. São manchas, as energias negativas que nós geramos através dos nossos relacionamentos equivocados uns com os outros, geram energias negativas que vão formando manchas no nosso corpo espiritual. Os espíritos nos orientam isso. E essa energia, para sair fora, fazer essa limpeza do perispírito, os perispíritos ficam branquinhos, puros, ela sai através do corpo e forma do câncer. O câncer é uma dessas maneiras de eliminar essas energias negativas que está impregnada no perispírito. E o perispírito não pode ficar com essas energias impregnadas, porque se ele ficar, isso é impedido o acesso a locais aonde ele gostaria de estar. Por isso a lei de Deus, ela impõe isso, que as pessoas melhorem para que ela consiga ter acesso a locais felizes da espiritualidade. E as manchas que nós geramos com o nosso comportamento equivocado, que marca o perispírito, ela nos impede os acessos às cidades espirituais aonde os espíritos vivem felizes. E quem está muito impregnado com essas energias, eles vão ficar presos muitas vezes lá no umbral, porque essas manchas, ela dificulta o acesso desses espíritos. Então, à medida que ela vai sendo eliminada, à medida que ela vai se purificando, ele vai favorecendo para que, quando nós deixarmos esse plano aqui, nós possamos ser recolhidos numa cidade espiritual como o nosso lar, a Alvorada Nova, como tantas outras que nós conhecemos por aí. Queridos amigos, como o tempo é pouco, vamos prosseguir. Passar meio rápido porque o assunto ele faz a gente pensar. Você pode até não perguntar agora, porque o tempo não permite. Mas quanta coisa começa a passar pela cabeça, quantas perguntas começam a fervilhar. Isso aconteceu comigo. Eu acredito que acontece com muita gente aqui. Quantas perguntas passam pela cabeça que gostaria de fazer e ser esclarecido. Mas com o tempo nós vamos esclarecendo. Olha, aqui Emmanuel fala: seria audácia por parte dos discípulos novos
a expectativa de resultado tão surpreendente, tão sublime quanto os obtidos por Jesus. Junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Ele deixa essa alerta. Nós não temos condições ainda de realizar tudo o que Jesus fazia, porque o poder dele, a energia que fluía dele era fantástica. Então, por quê? Porque ele é o mestre, ele é o médico dos médicos, ele é o maior de todos. Agora, ele não fez aquilo que ele fez para cair no esquecimento. Nós não conseguimos realizar todos os feitos dele, mas nós temos que começar por baixo, realizando, nos fortalecendo a nossa energia para realizarmos os feitos que ele fazia. Os discípulos, à medida que eles foram se dedicando a essas práticas, gente, os apóstolos de Jesus, dando continuidade na imposição de mãos, nesses tratamentos, realizaram também maravilhas. Se vocês lerem o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o quanto os apóstolos também realizaram maravilhas. A Bíblia diz, pelas mãos de Paulo, Deus realizava maravilhas no alívio ao sofrimento das pessoas. E continuando, o mestre sabe tudo, e sabia mesmo, por isso que ele é o mestre, né? Os alunos têm que aprender, nós somos alunos ainda, estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a conhecer o que ele ensinava. E como essa prática é uma das que nós estamos desenvolvendo, ficou no esquecimento durante tanto tempo e o Espiritismo vem agora trazer de volta essa prática tão necessária para o alívio das dores dos nossos irmãos e nossa. E ele continua dizendo: é necessário, contudo, não desprezar-lhes a lição, continuando por nossa vez a obra de amor, através das mãos fraternas, através dos passos, dessa doação de energia em forma de caridade, aliviando as dores de tanta gente que sofre. É uma continuidade da obra de Jesus. Por que as outras denominações não fazem isso? O Espiritismo vem trazer de volta. Se eles esquecem, nós não esquecemos, porque os Espíritos vêm nos relembrar, vêm nos mostrar que isso é necessário. É uma prática que nós precisamos dela, porque o sofrimento no mundo ainda é muito grande. As dificuldades ainda são muitas. Imagina, tendo todas essas possibilidades nas mãos, nós começando a melhorarmos as nossas atitudes, nossa maneira de ser. Já vamos recebendo um alívio das nossas dificuldades fantástico. Agora, com a ajuda do tratamento espiritual, o mundo é uma maravilha. Nós estamos aprendendo a fazer isso. A doutrina é nova, mas esse conhecimento ele precisa ser difundido muito mais. Por isso que de vez em quando eu venho falar desse assunto aqui, porque ele é muito extenso. Existem muitas coisas para serem ditas sobre o tratamento espiritual. Queridos amigos, e finalizando, olha o que o Emmanuel vai nos passar. Onde exista
a sincera atitude mental do bem. Pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Jesus autorizou isso, para que os apóstolos continuassem realizando esse trabalho, essa imposição de mão, esses tratamentos, em nome dele. Ele autorizou. Por isso, lá no Evangelho, em Lucas 9:1 e 2, está dizendo, quando ele reuniu os 12 discípulos, ele deu autoridade a eles para que eles fizessem esse trabalho de cura, de evangelização, de desobsessão, afastar os espíritos, que sabia que os espíritos envolviam com as pessoas e perturbavam. Ele deu essa autoridade para os discípulos e enviou eles para o mundo para que eles pregassem o Evangelho e fizessem as curas com a autoridade de Jesus. Agora, por que muita gente às vezes não valorizam isso? Falta de conhecimento. Não é conhecimento só da doutrina espírita, não, porque muita eu não conheço, é assunto da doutrina espírita, por isso eu não conheço. Não, é assunto do Evangelho de Jesus, e está na Bíblia, do católico, do evangélico, de todo mundo, de todas as doutrinas cristãs. Ele vai encontrar esses textos, ele vai encontrar lá Jesus realizando as curas e impondo as mãos, vai encontrar no Atos dos Apóstolos, eles também impondo as mãos e realizando cura. E essa é a prática que a doutrina faz. Então, a partir de hoje, ninguém mais pode dizer, ignorar, e se alguém fizer algum comentário, muitas vezes desaioso, muitas vezes com alguma crítica, a respeito do tratamento espiritual, da imposição do mundo fácil, vocês já vão saber orientar uma pessoa como essa. Isso que você está esnobando, isso que você está criticando, isso é a orientação do Evangelho do Cristo. Ele fazia, ele fez primeiro, os discípulos continuaram fazendo e nós estamos realizando agora. Então não estamos fazendo nada de estranho por nossa conta, não, estamos fazendo o que nós temos a autoridade do maior dos espíritos que aqui esteve, que dividiu o mundo entre o antes e o depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Teve essa possibilidade. Ele deu autoridade para que os seus continuadores realizassem esse trabalho com eficácia e orientando para que as pessoas consigam absorver melhor energia desses tratamentos através da fé e da mudança de comportamento de vida, que favorece o tratamento. Queridos amigos, antes de encerrar, vamos agora fazer uma prece, e depois da prece eu vou colocar uma música que tem a ver com a palestra de hoje, finalizando. Tá? Alguém gostaria de vir aqui fazer uma prece, fazer encerramento? Quem gostaria? Quem gostaria de participar? Pelo um pouquinho, participe. Está sendo gravado aqui, eu vou colocar no YouTube. Tá bom? Para que mais pessoas conheçam o assunto, não é verdade? Isso é importante. Quer ver? Então vamos acompanhar, vamos envolver o nosso irmão com muito carinho e vai fazer a prece de encerramento para nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos pela atenção.
Eu vou colocar uma música, tá? Só para encerrar o trabalho de hoje. Preste bem atenção nessa música. Fala muito do assunto que foi tratado aqui. É linda. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus é essa luz. Eternamente no meu coração, buscar a harmonização, deixar meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para ser.
essa luz. Quase é uma transfusão de energia. Vai, transfusão de energia. Quem está precisando de transfusão de energia? Quantas vezes? Como nós precisamos disso, né? Foi dedicar a nossa energia. Queridos amigos, obrigado a todos pela atenção e até uma próxima, se Deus quiser.